A nossa, pro... a nossa proposta é você realmente sair formado nessa universidade chamada Universidade do Recomeço. E bem falou o nosso professor, é um convite que nunca se acaba. Eu acredito que se formar nessa Universidade de Recomeço nunca se acaba, é uma formação que não se acaba. E a gente quer provocar isso em cada um de você. Universidade é esse ambiente onde a gente é expert, né, em determinadas áreas. E eu quero que você seja expert, possa aprender durante esse mês como recomeçar. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, esteja aberto aí para essa sala de hoje, essa aula de hoje chamada Recomeço. E eu quero usar, tá certo? Usar a história de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. A história de Ruth e Noemi nos inspira a pensar, se elas tiveram um recomeço, a gente tem também. Porque quando a gente olha a história de Ruth e Noemi, e vale a pena, que é um dever de casa, você é interno, sei que existe uma limitação de Bíblia aí, se Deus quiser, a gente vai ter mais Bíblias aí nas unidades prisionais, mas eu quero que você, mesmo com essa limitação, você pegue uma Bíblia aí, estude a história de Ruth, você que está comigo em casa, online. Então, um dever de casa para todos nós aqui, a gente estudar o livro de Ruth, o livro de Ruth. O livro de Ruth acontece em um episódio, Ruth, né, o livro de Ruth, traz um episódio de uma perda muito grande. A história é sobre Noemi. Noemi, casada, tem 2 filhos, os seus filhos se casam, um dos seus filhos se casa com Ruth. Quilom e Maliom, o nome dos filhos de Noemi, eles se casam. Em determinado momento, tá certo? Noemi perde o marido e perde 2 filhos. O livro de Ruth começa com esse trágico início. Ela perde, né? Noemi perde o marido e os 2 filhos. É uma perda muito grande. Perder alguém perto da gente, perder alguém querido, perder alguém, assim, só sabe quem passa, só sabe quando você diz assim, rapaz, não, eu passei. Não é? Pessoas, durante essa pandemia, né, e quantas pessoas aqui na nossa igreja perderam pessoas queridas, né? Gente perdeu esposa, esposo, né? Nós temos situações de familiares, mães, avós, parentes, né, de irmãos. A gente tem muitas situações que a gente tem, fora os outros que a gente não chega ao nosso conhecimento. E quando a gente olha a história de Noemi, de Ruth, é uma história de recomeço. E se a gente quer formar, se a gente quer aprender nessa classe hoje, chamada Recomeço, a gente precisa olhar para essa história. E a gente precisa atravessar, não é? O recomeço através da dor, o recomeço quando a gente tem perdas. E eu preciso atravessar 4 fases importantíssimas. Se eu quero me formar nessa Universidade de Recomeço através de perdas, eu preciso aprender sobre 4 perspectivas. A perspectiva da dor, a perspectiva da persistência, ou seja, da perseverança. Eu preciso entender sobre esperar e eu preciso entender o meu momento de celebrar. Então, a perspectiva da dor, a perspectiva da persistência, a perspectiva da espera e a perspectiva da celebração. A perspectiva da dor. A Universidade do Recomeço nos traz, né, essa perspectiva. Noemi e Ruth passaram por essa dor. As duas, né, as duas perdem os esposos. E partem para uma jornada. E a outra nora de Noemi não fica com ela, decide tomar outro rumo, mas Ruth quer ficar com Noemi e as duas partem. Gente, a perspectiva da dor. A dor, ela provoca algumas coisas na nossa vida.
A dor tem um poder de produzir amargura na nossa alma. A dor pode nos levar a entender uma situação de forma errada espiritualmente. A dor pode nos levar a se isolar das pessoas que nós amamos. E isso aconteceu com Noemi. Quando a gente vai ver a Noemi falando, né, começa o texto, a perspectiva, né, amargurada de tudo aquilo que aconteceu. E não é por menos. Gente, perder um marido e 2 filhos não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mais uma vez, só sabe quem passa. Só sabe quem perde um esposo. Só sabe quem perde uma esposa. Só sabe quem perde um filho e uma filha. Só sabe quem perde pessoas queridas. Só sabe a dor de quem passa por uma perda de uma falência. Só sabe a dor quem perde, né? E ali, não apenas o emocional, mas financeiro também causa dor. Mas a primeira coisa que eu e você, a gente precisa aprender nessa classe, se a gente quer se formar, é cuidado, não transforme a amargura momentânea em um estilo de vida para sempre. A gente precisa, se a gente quer se formar, e aqui é o seguinte, se você quer se formar, quer recomeçar, você precisa decidir uma coisa: não pode transformar o luto em um estilo de vida, não pode transformar a amargura em um estilo de vida, não pode transformar a tristeza em um estilo de vida. Lógico que o luto precisa ser vivido. Lógico, não é, meu doutor? Lógico que o luto faz parte de uma saúde da alma. Se você não externar o luto, a gente costuma dizer para as pessoas, porque é verdade. É verdade. Nesses 3 anos, 2 anos, 3 anos, a minha esposa perdeu tanto o pai como a mãe. Né? Eram muito ligadas. E a neném passou momentos muito difíceis, muito difíceis. E no carro, eu olhava para a neném e estava chorando. Entendeu? Porque estava com saudade, porque dói. E eu nunca cheguei, para de chorar, neném. Ei, levanta. Não, porque é momento, é luto. Está doendo, chora. Está doendo, grita. Está doendo, reclama. Está doendo, bota para fora. Agora, não transforme isso em um estilo de vida. Se a gente quer se formar, a gente tem que entender. E aí, por favor, todo recomeço, na aula passada a gente viu, na parte 1, todo recomeço começa em Cristo. Se o nosso recomeço não começar em Deus, a amargura pode se tomar em uma proporção na nossa vida, coisas terríveis. Se a gente quer se formar, a gente precisa entender como vencer nessa fase chamada dor. Como vencer, como se formar nesse momento chamado dor. Como se formar nessa estação chamada perda que causa dor. Primeiro, procure ver pelo menos uma coisa boa que restou. Procure ver uma coisa boa que restou. É impressionante como a gente começa literalmente a mudar a nossa história. A gente começa a mudar literalmente a nossa história. Davi, quando passava por problemas, a gente vai ver em várias orações do rei Davi, ele pergunta lá: Deus, meu Deus, cadê o Senhor? Meu Deus, o Senhor me desamparou. Deus, o Senhor não está vendo os meus inimigos. Ali ele botava para fora, a alma dele para fora. Mas no mesmo texto, você vai ver: mas a minha alma espera em Deus. Mas eu espero ainda assim no Senhor. Mas a minha esperança ainda está no Senhor. Ele joga para fora, ele coloca para fora, ele vive o luto, ele vive a amargura, ele bota para fora, mas ele chama a existência a presença de Deus. Ele chama a existência a presença de Deus. E aí, quando a gente começa a chamar a presença de Deus, a gente vai perceber que existe coisa boa. Que existe coisa boa. Tem uma coisa boa. Não é possível que não restou pelo menos uma coisa boa. Uma coisa boa.
Eu não costumo colocar isso, e literalmente, a Nenê sabe, e as pessoas que estão perto de mim sabem que eu não quero me colocar como vítima e nem me vitimizar. Mas há 3 anos, 4 anos atrás, especificamente, eu fui acometido, com um diagnóstico, ainda estou com esse diagnóstico de CA de próstata, câncer de próstata. E mudou o meu conceito completamente, mudou a minha vida completamente, tá certo? Foram momentos difíceis, não foram fáceis não. Você recebeu um diagnóstico, muita coisa passa na sua cabeça. Mas mudou completamente a minha perspectiva de vida, de cabeça, de alma. Eu recomecei quando eu decidi perceber na minha vida que tinha uma parte do meu corpo doente. Tinha uma parte do meu corpo que está ainda doente. Ei, gente, mas o meu braço está funcionando. A minha perna está funcionando. Os meus olhos estão funcionando. Meu estômago está funcionando. Tem pelo menos uma coisa boa. Ei, na dor tem uma coisa boa. Na dor restou alguma coisa. Se agarre com essa uma coisa boa. Se agarre com essa uma coisa que começou. Se agarre. Noemi se agarrou em Ruth. Ruth se agarrou em Noemi. E diz assim, restou. A gente perdeu, mas pelo menos existe nós dois aqui. Nós duas aqui. Nós vamos juntos. Ei, tem pelo menos uma coisa boa. Você interno está dizendo assim, será que não tem uma coisa boa? Se você, na perspectiva de Deus, recomeçar a sua vida, você vai recomeçar nesse momento, perceber, sim, tem coisa boa, sim, tem coisa boa. Eu tenho absoluta certeza que na perspectiva de Deus, você vai começar a enxergar uma coisa boa em você, uma coisa boa nessa situação. Embora exista perda, embora tenha choro, existe uma coisa boa, e na gratidão recomeça. É na gratidão que a gente percebe que a nossa vida começa, a nossa história começa, um novo recomeço começa, um novo recomeço acontece, um novo recomeço se estabelece quando a gente começa a agradecer na dor, pelo menos por uma coisa boa. Você pode dar glória a Deus por causa disso. Amém, glória a Deus por causa disso. E, gente, saber que na dor Deus é pela gente. O livro de Romanos, capítulo 8, eu gosto desse texto, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aos que
Elas pediram ajuda, elas pediram ajuda. Elas pediram ajuda. E, gente, muitas vezes a gente não recomeça porque nós não somos humildes o suficiente para pedir ajuda. E às vezes, muitas vezes, nós culpamos as pessoas que estão ao nosso lado. Ninguém ligou para mim. Ninguém falou comigo. Ninguém apareceu para me ajudar. Você pediu ajuda? Pedi não, mas as pessoas deviam saber, está todo mundo sabendo. Quem é todo mundo sabendo? E é todo mundo que ajuda a gente? Nem sempre. Às vezes é uma pessoa. Mas você pediu, bateu na porta certa, conversou, se colocou, pedindo ajuda. Quantas vezes, né? E assim, lógico que a minoria da minoria da minoria, às vezes coloca a culpa na igreja. Mas a igreja, no momento que eu passei, no momento que eu precisei, eu sempre ajudei na igreja, sempre servi na igreja, mas no momento que eu precisei, a igreja não chegou junto comigo. Você pediu ajuda? Você falou? Você acha que a gente adivinha? Com tanta gente, será que você não pode dizer assim, me ajuda? Pedir ajuda. Gente, podemos recomeçar, escuta aqui, podemos recomeçar a mudar a nossa história. Podemos recomeçar e mudar a nossa história quando a gente agradecer pelo menos por uma coisa. Começar a enxergar que a gente aprende, sim, restou alguma coisa, eu vou me segurar com essa uma coisa. Entender a perspectiva de Deus, que Deus está conosco, que Ele está no controle, Ele tem algo, Ele vai fazer algo, Ele vai me ensinar algo, Ele quer tratar comigo algo. A dor me ensina a fazer isso. Uma coisa que eu aprendo também com a dor nos ensina a crescer. A crescer. Eu não sei quantos de vocês fazem atividade física. Eu estava conversando aqui com um amigo meu, justamente recuperando de uma situação, e assim, dói. Meu amigo, você dói. Você começa a fazer atividade física, você volta, dói, mas ali naquela dor é o músculo crescendo, ele estendendo, né? Existe uma coisa chamada tensão, existe uma coisa chamada estresse. A dor saudável é a dor que produz tensão, e a tensão me faz crescer. A dor que produz estresse precisa parar. E se eu quero recomeçar, eu preciso entender na minha vida o que é que Deus está fazendo. Ele está provocando tensão ou Ele está provocando estresse? Deus não provoca estresse. Deus sempre vai fazer com que a gente cresça através de que, gente, Deus vai fazer também, não é a pedagogia de Deus somente, é da pedagogia também, Deus provocar na nossa vida tensão, provocar dor, e essa dor não vai te causar estresse, essa dor vai te causar tensão, e essa tensão vai fazer você crescer. Aprendemos, e aí na vida de Ruth e Noemi, elas tiveram dor, mas elas aprenderam na dor. Segunda coisa que, se a gente quer formar nessa universidade chamada Recomeço, eu preciso ter persistência, eu preciso perseverar. O grande desafio nessa fase é a nostalgia, às vezes tóxica, né? E qual é a nostalgia? Esse momento onde a gente começa a comparar um presente que é desafiador com um passado que foi glorioso. Na persistência existe essa tensão da gente olhar para frente e dizer assim, meu Deus, é um desafio, porque a gente está sempre comparando com a glória que aconteceu no passado. A dor é dor. A dor incomoda. Perda incomoda. Perda faz a gente chorar. Perda faz. Mas é o seguinte, se eu quero me formar, se eu quero existir, se eu quero continuar, se eu quero dar continuidade à minha vida, se eu quero recomeçar, eu preciso decidir. Ou vai ser daqui para frente,
ou eu vou reclamar daquilo que aconteceu no passado? Quantas vezes em um aconselhamento, cheguei para pessoas que passaram, né, por diversas perdas. Gente, você não imagina uma igreja desse tamanho, o quanto de experiência, o quanto as pessoas passam. Na maioria das vezes, né, os meus aconselhamentos, né, os meus conselhos para as pessoas é o seguinte: ei, você decide agora tomar dois caminhos. O caminho de querer culpar, o caminho de querer achar culpado, o caminho de olhar para trás, mas atrás era bom demais, o que aconteceu para trás, ou você encarar daqui para frente. E aí o encarar daqui para frente vai exigir para mim e de você coisas interessantes. Por exemplo, livro de Ruth, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí, Noemi, a sogra, né, vá minha filha, respondeu Noemi. Então, a primeira coisa que eu quero que você, se você quer se formar, se você quer aprender a recomeçar, abrace a nova realidade. A realidade de Ruth e de Noemi não era a realidade, não, o meu marido está aqui, vai me ajudar, o meu esposo está aqui, vai me ajudar. O meu irmão está aqui, a minha concunhada está aqui, o meu cunhado está aqui, o meu sogro está aqui. Nós estamos juntos, dá para a gente fazer. Não, eles abraçaram a realidade. Qual era a realidade? A realidade delas agora era o seguinte: vem cá, eu preciso de ajuda, e eu vou recolher espigas. Na cultura dos judeus, havia na cultura dos judeus, e ali através do que eles faziam, era muito interessante. Durante a colheita, os proprietários, eles faziam o seguinte: eles só recolhiam aquilo que estavam nas plantas. Se caísse, eles não recolhiam. Então, eles passavam, recolhiam o que estava nas plantas, o que caía, eles deixavam para o pobre, para o necessitado, para a viúva e para o estrangeiro. Nessa perspectiva, Ruth entra na história. Sim, eu vou recolher espigas. Não, eu vou recolher daquilo que vai sobrar. Mas ela abraçou a realidade. Qual é a realidade que você precisa abraçar hoje? Qual é a realidade que você precisa abraçar hoje? Dói. Ei, gente, dói. Uma conversa que Deus tem com Josué, é uma conversa, às vezes, quando a gente lê, eu não acredito que Deus fez de uma forma fria, porque Deus entende a nossa alma. Mas quando você lê Josué 1, começa o texto dizendo assim: Josué, Moisés morreu. É duro, dói, quando a gente cai na realidade. Poxa vida, pastor, é duro eu entrar na minha casa e saber meu esposo não está lá, morreu. Minha esposa não está lá, meu filho não está lá, minha mãe não está lá. Eu não consigo mais falar com meu irmão, eu não vou mais falar com ele. Na perspectiva da eternidade, sim, na perspectiva da eternidade, me alegra eu ter a perspectiva da eternidade, mas a realidade é essa. Ei, gente, mas o que é que você precisa fazer? Noemi, Ruth, foi pegar espigas. E o que é pegar espigas? Pegar espigas é dizer o seguinte: é isso que eu preciso fazer. E aqui vai uma dica para você. Quando você faz o que é preciso, Deus faz o que é impossível. Quando você faz o que é preciso, Deus faz o que é impossível. Não subestime pequenas oportunidades, elas podem esconder grandes chances. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Um dos exemplos que eu amo. O rei da Síria cercou Israel. A cidade era Samaria. O livro de Crônicas conta essa história. A fome era tão grande naquela cidade.
O cerco demorou muito tempo, era tão grande, tão grande, tão grande, que uma porção de esterco de pássaro era vendido por uma quantidade de prata absurda. A fome era tão grande que, para o rei, chegou a seguinte situação: 2 mulheres reclamando para o rei, dizendo assim: rei, me ajuda, porque a gente combinou ontem à noite, nós duas tínhamos 2 filhos, e nós combinamos que a gente mataria um para a gente comer, e eu matei. E aí, quando foi no outro dia, ela deveria matar, e ela não quer matar. Gente, que situação. E o rei rasgou as vestes, diz assim, como fosse assim, brincadeira, vocês estão querendo que eu resolva essa situação? Essa era a situação de Samaria. Ok, onde você quer chegar, pastor? Haviam 4 leprosos. 4 leprosos. E eles ficavam fora da cidade. E um chegou para o outro e disse assim, vem cá, vamos lá no arraial dos assírios. Se eles matarem a gente já está morto mesmo. Mas se a gente chegar lá e pedir e eles derem, a gente vai viver. Mas do jeito que a gente está aqui, a gente só vai morrer. Então, vamos fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa, gente. O que é para você colher espiga? Deixa eu colocar aqui. Será que você não recomeçou porque o que você precisa fazer vai trazer vergonha para você? Mas não significa que trazer vergonha é fazer algo errado. É porque você não quer se humilhar. O que é pegar espiga para você? Não, eu vou ficar envergonhado, mas ficar envergonhado significa o quê? Que isso não é digno de ser feito? Não, mas eu sempre fui dono de empresa. Foi dono de empresa, mas qual é a tua realidade hoje? Rapaz, é bater na porta e pedir emprego. Vai, pode ser que o pegar a espiga seja bater na porta e pedir emprego. Mas eu sempre mandei, eu sempre fui chefe. Mas o pegar a espiga para você recomeçar, quem sabe é chegar e dizer o seguinte, ei, eu estou precisando. E aí você vai começar como vendedor, você vai começar vendendo poucas coisas, daqui a pouco você vende mais outra coisa, daqui a pouco você está liderando uma equipe, daqui a pouco você está crescendo, daqui a pouco você está... Mas eu sempre joguei, eu sempre fui... Sim, mas qual é a tua realidade? A tua realidade, ei, aproveita, vai pegar espiga. Porque o que é que eu noto, gente, na perseverança? Escuta aqui para mim, me escuta aqui. Eu tenho percebido que na nossa caminhada com Deus, não é sobre momento, Deus resolve momentos. Deus traça uma jornada comigo e com você. Nem sempre, escuta aqui, nem sempre o nosso relacionamento com Deus é sobre sims e nãos. É sobre se relacionar com Ele. Deus, por que o Senhor não está respondendo? Por que eu não estou ouvindo a tua voz? A gente nem percebe que não é sobre uma resposta sim e uma resposta não. É uma jornada com Ele. E aí, quando a gente entra nessa jornada, a gente vai perceber lá na frente que a gente não está precisando nem do sim, nem do não. A gente está precisando da presença. E Deus nem sempre quer nos dar, quer nos restituir. Deus quer trazer sobre a nossa vida uma mudança no coração. Ei, percebe que tem coisa que a gente tem pedido a Deus, e quando a gente decide perseverar, a gente vai experimentar, ter a experiência, e porque nós temos a experiência, somos tratados por Deus, e porque decidimos ter a experiência com Deus, a gente vai ter a esperança. O livro de Romanos diz que tribulação produz experiência, transformação, caráter, né?
provação, perseverança, experiência, o que é que ele traz lá? Traz esperança. Deixa eu falar uma coisa, quer recomeçar, quer aprender, quer se formar, quer receber o diploma com Deus, decide perseverar, decide dizer, Senhor meu Deus, eu gostaria que o Senhor respondesse, mas se Ele não está respondendo, é que Ele está dizendo para você, filho, não é sobre o sim, não é sobre restituição de coisas, é sobre restituição de alma, restituição de fé, restituição de caráter, crescer na sua fé, crescer na sua experiência, ajudar outras pessoas. Quando você aprende com a dor, quando você aprende a perseverar, você vai perceber que Deus está fazendo coisas na nossa vida, e não é momento, é jornada. Diga comigo, não é momento, não é um momento, é uma jornada. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Davi, aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com tanta gente na palavra de Deus, aconteceu com José, aconteceu com tanta gente que Deus não tratou em um momento, Deus tratou na jornada. Dê glória a Deus por causa disso, amém? Glória a Deus por causa disso. Perseverança, e a gente precisa aprender o processo da espera. Ô palavra difícil. Ou palavra difícil é esperar. 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 Quando a gente olha a história de Ruth e de Noemi, se desenrola assim. Ela vai pegar a espiga, conhece Boaz, Boaz é parente. Na cultura ali, Boaz era o resgatador, era a pessoa que poderia, tinha a prioridade de comprar as terras e de cuidar delas. Tinha um outro parente, na história um outro parente aparece, mas não quer assumir, porque não era só a propriedade, tinha que assumir também. Ruth, Boaz chega e diz assim, eu assumo. E aí entra na história Boaz. Mas nessa história, Ruth precisava esperar esse processo. Esperar. Como a gente é tratado nessa estação chamado esperar? É ou não é? Eu, assim, sou tratado em esperar. Gente, esperar no consultório, esperar no trânsito, esperar uma resposta. Eu, sinceramente, não sei quem é parecido comigo, eu não gosto muito de esperar. Quem é parecido comigo, levanta a mão, gente. Esperar é meio complicado. Mas percebam, no trânsito, não é um parâmetro muito bom. No consultório, não é um parâmetro muito bom. Não são parâmetros bons. Mas quando a gente fala esperar em Deus, a gente é tratado. Salmo 37, eu amo esse salmo. Salmo 37, a gente tem até uma pregação na igreja sobre isso, No Salmo 37, ele tem 4 palavras. No 37, 3, assim, confie. No verso 4, agrada. No verso 5, entrega. E no verso 7, descansa. 37, confia no Senhor. No 4, agrada do Senhor. No 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E descansa no Senhor. Confia, diga comigo, gente, confia, agrada, entrega, descansa. Confie. E aí, quando a gente confia, a gente passa para outro estágio. Agrada. A gente começa a entender que agradar é um caminho maravilhoso. E quando a gente começa a agradar, a gente começa a entrar em uma fase de maturidade maravilhosa que é entregar. E quando a gente entrega, literalmente, a gente vai perceber que a gente vai celebrar, a gente vai descansar. O livro de Efésios nos convida a esperar em Cristo. No capítulo 2 diz, sentado com Jesus.
Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Tem coisas que eu e você a gente precisa agir, tem coisas que eu e você a gente precisa dar o passo, tem coisas que eu e você a gente precisa realmente fazer aquilo que está nas nossas mãos. Mas quem sabe tem momentos e tem estações na sua vida que você precisa esperar Deus fazer. Esperar Deus fazer. Você é interno, esperar, e o que é que acontece quando eu espero? Ei, quando eu coloco, nessa posição de esperar, eu estou colocando a minha humanidade. Porque tem coisas que Deus vai fazer. Tem coisas que eu não vou colocar a mão. E eu preciso esperar em Deus. Nessa fase, Deus está trabalhando na minha vida. Deus trabalha na minha vida. Deus opera na minha vida. Não é fácil para a gente, para ninguém aqui, esperar. Mas se eu quero me formar, eu preciso esperar. E eu quero uma coisa mais sobre nessa fase de esperança. É que em esperar, não coloque, tá certo? Não coloque isso, concretização da sua expectativa. Nem sempre concretizar as nossas expectativas é a solução. Assim como a frustração da nossa expectativa não é o fim da nossa história. Deixa eu explicar para você. Ruth, Deus usou Boaz. Boaz foi misericordioso, entendeu, comprou, cuidou dela. Mas nem sempre a nossa expectativa em pessoas funciona. Mas a nossa expectativa em Deus sempre vai funcionar. Mas a não concretização das nossas expectativas não quer dizer que é o fim de tudo. Não quer dizer que é o fim de tudo. Ei, tua vida não acabou aqui. Tua vida não acabou aqui. Tua vida não acabou. Ei, todos os internos, as unidades prisionais, sua vida não acabou. Você pode recomeçar em Deus, pela graça de Deus. Você pode aprender o que é que Deus está fazendo com você. Você pode sair daí com algo diferente, mas todos nós aqui nós podemos aprender sim. E saber que muitas vezes a nossa expectativa foi frustrada em homens. Mas quando a nossa expectativa, a nossa esperança está em Deus, Deus usa as pessoas certas para nos abençoar. Deus usa as pessoas certas para nos abençoar. É errado, é uma crença errada. Pastor, nunca mais vou confiar em gente. É melhor você não dizer isso. Mas a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Não é assim o texto. Jeremias 17... que é esse texto, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal o seu Deus. O que é que o texto está dizendo? Maldito o homem que for autossuficiente. Bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor. Você vai perceber, quando a nossa esperança está em Deus, Deus usa as pessoas certas para nos abençoar. Deus usa as pessoas certas para nos abençoar. É verdade, homens ferem homens, mas homens curam homens. Humanos ferem humanos, mas humanos curam humanos. Deus faz isso. E aí quando a gente atravessa e sabe atravessar a dor, a gente sabe atravessar na perseverança, a gente sabe atravessar que no esperar a gente vai celebrar. E assim aconteceu com Ruth. A história que aos olhos de muitos era o fim. Meu amigo Gabino, a história para muitos era o fim. Aparece Boaz, casa-se com Boaz, eles têm filhos, e o filho de Boaz e de Ruth é o bisavô de Davi. Ruth entra na história
genealógica de Jesus Cristo. Meu amigo, não é o teu fim. Não é o teu fim, não é o teu fim. A dor vai nos ensinar, a espera vai nos ensinar, a perseverança vai nos ensinar, e a gente vai chegar ao dia que a gente vai celebrar, porque Deus foi conosco. Se foi com Ruth, se foi com Noemi, vai ser comigo e vai ser com você. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.